Fala galera do canal, tudo bem? Hoje a gente ia ter um fundo novo aqui no canal, mas infelizmente quando ele cai no editor de vídeo, ele não tá dando a transparência necessária. Então o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai responder as dúvidas que vocês deixaram lá no meu Instagram, Rafael Prado Nutricionista, com o fundo tradicional, mas acredito que mais pra frente isso vai ser uma dinâmica normal aqui no canal, ter um fundo diferente. Enquanto isso, já curte, já compartilha com seus amigos e vão pro vídeo que hoje tem muito conteúdo. Valeu! Então vamos lá para a primeira pergunta. Fala sobre o consumo de álcool. Bom, quando a gente fala sobre o consumo de álcool é uma coisa que normalmente as pessoas têm dificuldade de conciliar dentro de uma dieta mais estruturada. Por quê? Eu costumo dizer que o álcool sozinho, o consumo de álcool, o consumo de cerveja, o consumo de vinho, enfim, o que for a sua preferência, ela não é tão prejudicial assim. O problema é, dificilmente você vai fazer o consumo dessa caloria a mais, que não vai te agregar nada do ponto de vista do seu rendimento, da melhora do seu treino, como é o caso das proteínas, como é o caso das gorduras e dos carboidratos que tem uma função específica, o álcool não tem. Então ele é praticamente uma caloria inútil que você está colocando ali e que só vai aumentar as suas calorias diárias. Mas o problema é que as pessoas não costumam consumir álcool e comer uma saladona. Normalmente tem um petisquinho, normalmente um petisco frito, um petisco mais calórico. Então essa combinação sim faz com que você aumente drasticamente seu consumo calórico. E aí, se isso acontece com frequência, dificilmente você vai conseguir manter aquela margem calórica que o seu nutricionista calculou para você. Ah, importante. Normalmente quando você está no processo de aumento de massa muscular, o que acontece? Você tem um aumento do que a gente percebe no hemograma do que se chama transaminases, o antigo TGO-TGP. Eles funcionam como se fossem marcadores de lesão, marcadores de transaminase, ou seja, que transferem um grupo amina. Isso está envolvido dentro do processo do aumento de massa muscular, porque afinal de contas você está acrescentando um tecido, aumentando o volume de um tecido dentro do seu organismo. E para isso é necessário que esses grupamentos sejam transferidos. Em função disso, também esse aumento é percebido quando você tem um aumento expressivo ou agudo ou crônico do consumo de álcool. Então é esperado que tenha uma certa mudança, mas se é uma mudança muito drástica, provavelmente isso aconteceu porque alguma coisa está errada. E normalmente quando a gente vai investigar, é porque o consumo de álcool está aumentado. Normalmente quando a pessoa toma um pouquinho a mais, tem um extravasamento dessas transaminases na corrente sanguínea de forma aumentada, e aí a gente tem um exame de sangue que a gente bate o martelo e fala: você está tomando alguma coisinha a mais, que é o GGT. Então, existem formas da gente conseguir rastrear isso, mas de um modo geral, tome cuidado com o consumo de álcool, porque ele estimula vias catabólicas, e não pensando só naquela pessoa que está procurando aumento de massa muscular. Para qualquer pessoa não é interessante você aumentar, assim, por esses motivos, as vias catabólicas. Seja um senhor, ou seja uma pessoa que está procurando aumento de massa muscular ou só procurando a saúde, é importante consumir álcool com moderação. Segunda pergunta, essa aqui é uma clássica: carbo à noite engorda? Não, o que vai te engordar é um balanço calórico positivo ou um desajuste na forma como está organizado os seus macro e micronutrientes. Eu vou explicar para vocês o seguinte. Muitas pessoas, e é o meu caso, por exemplo, eu tenho dificuldade de pegar no sono. E um dos artifícios que eu utilizo e utilizo com alguns pacientes que têm essa dificuldade é deixar, digamos, uma poupança de carboidrato para colocar justamente na refeição que seria a ceia ou a última do dia. Por quê? Quando você aumenta um pouquinho mais a tua quantidade de carboidrato no período da noite, você aumenta a liberação de insulina. E a insulina dá aquela molezinha gostosa, dá aquela relaxada e melhora a tua entrada no sono. Então isso é um artifício que eu utilizo, não sei se outros nutricionistas utilizam, e eu percebo que funciona muito bem. Além disso, se eu consigo melhorar o sono da pessoa, eu consigo aumentar ali a liberação dos hormônios endógenos, os hormônios que ela já liberaria durante a noite para um sono reparador, e consequentemente no outro dia ela consegue treinar mais pesado. Então aquilo que eu aumentei, eu coloquei uma carga maior do que o habitual de carboidrato, na verdade está fazendo com que a pessoa consiga render mais, gastar mais calorias e melhorar o aspecto do físico dela.
Então, de um modo geral, é muito importante a gente olhar caso a caso, mas se eu tivesse que te dar uma resposta categórica, eu diria que não, carboidrato à noite não engorda. Terceira pergunta. Lanches da tarde bons para a dieta. Se você já deu uma vasculhada, você já viu que eu tenho um vídeo falando sobre os lanches da tarde e porque eventualmente é mais interessante você colocar refeição do que um lanchinho ali, uma coisa que pode parecer mais leve do ponto de vista calórico. Então, tá aparecendo em algum lugar aqui a indicação para você e nesse vídeo não deixa de conferir que tá muito didático. Mas voltando para o tema, eu vou falar sobre lanches e aqui eu vou dar uma opção para vocês que funciona muito bem e que eu vejo que o pessoal aceita de uma maneira muito mais tranquila, que é o consumo de patê. Então você pega aquela proteína da sua preferência, pode ser atum, frango desfiado, até mesmo uma carne moída, e você faz ali, elabora com requeijão light, com queijo cottage, com alguma dessas preparações que você tenha preferência, que você goste mais, que você sinta que pode te ajudar nesse período, um pouquinho de orégano, uma pimenta preta e coloca no teu, junto com a tua fonte de carboidrato daquela refeição. Então você pode levar num pão integral, você pode levar ali para comer com qualquer outra coisa que fica gostoso. Você vai perceber que isso facilita muito a tua vida e é muito fácil, porque você deixa aquilo preparado para uns 2-3 dias e você nem se preocupa com essa porção, com essa refeição do seu dia. Essa é a minha dica para um lanche da tarde fácil para você não sair da sua dieta. Olha que maravilha! Esse cara tava em silêncio o dia inteiro e agora ele resolveu fazer barulho justo quando eu tô gravando. Quarta pergunta, finalização no fisiculturismo. Bom, esse é um assunto do qual eu sou apaixonado. Se você já viu aqui os vídeos do meu canal, se você já me conhece, você sabe que eu sou suspeito a falar de fisiculturismo, porque eu acho que o fisiculturismo ele ensina a gente a ser resiliente e principalmente eu acho que ele mostra pra gente que nós somos pessoas diferentes uma das outras. E eu acredito que a finalização no fisiculturismo ela vai depender muito de qual atleta nós estamos falando. Eu digo isso porque a gente percebe estudando o fisiculturismo, inclusive para quem se interessa sobre fisiculturismo, essa referência aqui, ó, chama Pre-Contest Bible. Ele é a bíblia mesmo do que seria a finalização do fisiculturismo, e aqui ele trata sobre tudo o que envolve a finalização e você percebe que atletas que tiveram estratégias completamente diferentes conseguiram chegar no auge das suas valências físicas ali, no auge do que seria a performance para esse esporte, com caminhos completamente diferentes. E isso é interessante porque o fisiculturista, ele não dá murro em ponta de faca. Ele vai no que funciona melhor para ele. E ele já experimentou muitos tipos de finalização diferentes. Para quem não tem tanta familiaridade com o fisiculturismo, a gente divide as fases do atleta entre off-season, que seria a fase de ganhos, a fase onde ele vai aumentar o volume muscular, que ele vai ter uma dieta hipercalórica, que ele vai procurar corrigir os defeitos do físico, enquanto a fase pre-contest, ou seja, antes da competição, que precede a competição, ele vai fazer o processo em que ele vai diminuir o percentual de gordura a ponto de chegar o maior possível, com o maior volume muscular possível e o menor percentual de gordura possível no dia da competição. Porém, nesse processo de pre-contest, a gente tem o último processo de todos, que é o processo de finalização. Ou seja, é quando você deixa o atleta pronto para subir no palco e apresentar o trabalho. E por que esse processo é tão importante? Nessa hora, você precisa fazer com que os músculos estejam o mais aparente possível e que ele aparente estar o mais seco possível. Existe uma comparação muito interessante que eu já escutei com relação ao processo de finalização, que é quando o avião tá para pousar. Nessa hora, diferente de quando ele tá lá em cima na altitude, que ele pode subir, descer, ele tem uma certa margem para ele conseguir fazer isso, na finalização precisa ser o mais suave possível para que tudo ocorra bem. E a finalização é isso. Quanto menos você precisar fazer manobras bruscas, melhor serão os resultados. E uma estratégia que é comum praticamente a todas as finalizações é o processo de hiperidratação
que você faz no seu atleta. E a gente tem um hormônio chamado hormônio antidiurético, e ele é regulado a partir da quantidade que você consome de água. Se você consome bastante água, você começa a inibir esse hormônio antidiurético e passa a excretar mais água. Então o que a gente faz ali na ponta final de um campeonato? A gente aumenta, a gente faz como se fosse uma escadinha no consumo de água, fazendo com que aos poucos o seu organismo passe a não produzir mais esse hormônio, e você vai consumindo bastante água, vai aumentando, ele vai diminuindo a quantidade desse ADH. E aí, num determinado momento, a gente corta esse consumo de água e o seu organismo não vai conseguir de uma hora para outra fazer essa regulação de novo por feedback negativo, ou seja, ele vai perceber que não tem mais água e ele vai passar a segurar. Isso demora um tempo, e é nesse tempo em que você para de tomar água ou diminui drasticamente, porque o interessante não é parar de tomar água, você diminui drasticamente, você vai continuar eliminando a água. E aí o que acontece? O teu aspecto de pele fica muito melhor se você consegue fazer o manejo com o carboidrato, sal e todos os outros micronutrientes. Você consegue um aspecto muito mais impressionante. Qual que é o detalhe? Se errar na finalização, eventualmente, se você consegue tirar a água, mas você tira a água de dentro do músculo, não funciona, porque no campeonato você precisa estar com o aspecto cheio, o aspecto volumizado da musculatura, e se você tirar a água de dentro do músculo, não dá certo. É mais ou menos o seguinte, é que nem um bife mal passado. Você tem que ir lá, tem que selar as duas pontas, mas deixar o suco, tem que deixar a carne suculenta. Isso é o que funciona, mais ou menos para vocês entenderem, num processo de desidratação. Você tem que deixar o músculo do cara super túrgido, você conseguir fazer com que ele fique firme na hora da competição, mas com aquele aspecto de pele fina, e é isso que faz normalmente a diferença nos campeonatos. Uma coisa interessante para falar desse processo, e não vou me alongar muito nisso, é o seguinte: o pulo do gato é saber o quanto de água você precisa consumir no processo do carb up, ou seja, no processo em que você aumenta as quantidades de carboidrato para que você forme o glicogênio, porque o carboidrato sozinho ele vai ter dificuldade em se tornar glicogênio e ir para a célula muscular para fazer com que você consiga o volume necessário para apresentar os árbitros. Então, a quantidade de água que você precisa colocar no carb up é fundamental, a ponto de não extravasar, ou seja, não ficar extracelular, você não aparecer a retenção que você tirou ao longo dos dias, mas ao mesmo tempo conseguir encher o músculo. Outra coisa, conseguir fazer com que o seu atleta vá ao banheiro, porque muitos atletas nesse período ficam com a motilidade gástrica diminuída, não vão evacuar, e isso no campeonato é péssimo, porque ele começa, se ele não tem água para conseguir fazer o bolo fecal se formar e ir no banheiro ficar com a cinturinha fina, é sinal que a comida começa a se alojar ali, ele não consegue digerir, fica com baita barrigão, às vezes está com a pele fina, mas está com barrigão de grávida, porque ele não conseguiu fazer a digestão daqueles alimentos, e aí fica um desespero, provavelmente você jogou fora o trabalho de meses, então vale a pena ficar atento a isso. Próxima pergunta. Limite natural. Bom, esse é um assunto delicioso, né? Porque normalmente quando a pessoa vem falar pra mim de limite natural, eu faço a seguinte pergunta pra ela, falo: mas você acha que você não consegue melhorar em mais nada? Normalmente quando as pessoas querem fazer o uso de algum fármaco, alguma coisa assim pra aumentar o desempenho, ela usa essa justificativa de que ela chegou no limite natural, ou seja, ela está no máximo do que ela conseguiria naturalmente, sem o auxílio de nenhum recurso farmacológico. Mas quando você começa a questionar a pessoa, como que vai o sono dela, como que realmente está a alimentação dela ao longo da semana inteira, de segunda a domingo, quando você começa a esmiuçar isso, você percebe que existem muitas lacunas que a pessoa consegue melhorar. E mesmo que ela estivesse fazendo tudo certo, por quanto tempo ela tem feito? Será que o fator tempo aí não é importante? Então, normalmente o que eu percebo, quem alega que chegou no seu limite natural,
é porque está com uma dificuldade imensa de olhar para os próprios erros, para ver o que ela consegue melhorar e aceitar que o fator tempo é o mais importante, a persistência, a paciência, para que você consiga chegar o mais longe possível. Admitir que você não tem nada para melhorar no seu treino, na sua dieta, no seu descanso e que você é merecedor de tomar alguma coisa, pelo amor de Deus, né? Então, se você quer fazer alguma coisa da sua vida, faça. Todo mundo é adulto para fazer, mas sinceramente tem um argumento melhor. Até porque eu tenho certeza que você aí conhece alguém que toma muito esteroide anabolizante e comparado a alguém que não toma, não tem metade dos resultados. Será que essa pessoa que tem resultados pequenos, mas constantes, ela não tá fazendo melhor do que esse outro que tá tomando as coisas? Então tem que usar a cabeça. Próxima dúvida. Por que alimentos integrais? Essa é uma dúvida muito boa e, na verdade, isso vai depender muito da tua composição de dieta. Se você consegue atingir ali a meta de fibras, o que é estipulado, que o seu nutricionista calcula que seja o ideal para você, não é necessário que você faça, por exemplo, a clássica troca, né? Não, eu já saí do arroz normal, arroz branco, né, pro arroz integral. Às vezes não é necessário fazer isso. Mas de um modo geral, os alimentos integrais eles conseguem entregar maior saciedade para as pessoas. Então, para quem está fazendo um processo de redução de gordura corporal, que está procurando eventualmente controlar ali uma certa vontade de doce, as escapadinhas entre as refeições, esse tipo de alimento ele é muito válido porque ele segura a sua saciedade e vai fazer com que a margem de erro diminua consideravelmente. Além do que, são alimentos gostosos, basta você acostumar seu paladar a um novo tipo de alimento, eu acho que isso vale muito a pena. Mas eles, assim, definitivamente não são salvadores da pátria. Vamos lá para a última pergunta. Fala sobre aeróbico em jejum para naturais. Bom, o que a gente precisa perceber aqui é que o aeróbico em jejum ele foi uma estratégia consagrada pelos fisiculturistas, não porque ele queima mais gordura, e sim porque é uma maneira mais fácil de, logo de cara, logo no começo do seu dia, você aumentar a sua demanda calórica e você já joga isso pra frente, você já se livra. Aí as pessoas, observando o que os atletas faziam, começaram a copiar, começaram a se espelhar e a ver que aquilo ali era uma forma interessante de conseguir melhorar sua composição corporal. Mas o importante é a gente perceber o seguinte: nós funcionamos mais ou menos com vários checkpoints ao longo do nosso dia. Então, se você já começa o seu dia fazendo sua atividade aeróbica, é mais ou menos como se você pensasse assim: caramba, tô fazendo já tudo certinho. Então aquilo é um motivador, tem um aspecto muito mais psicológico do que propriamente fisiológico de você começar o dia a fazer tudo da forma como você tem que fazer. Então, aquele aeróbico, se a gente transportasse ele para outro horário do dia, para depois do treino e tudo mais, provavelmente ele teria um resultado muito similar. Mas o fato de você ter feito ele pelo período da manhã faz com que aquilo na sua cabeça faça: pô, eu já tô fazendo tudo certo, eu vou continuar ao longo do dia. É mais ou menos como a história da água com limão pela manhã. O cara, ele toma água com limão pela manhã e fala assim: bom, já tô fazendo água com limão pela manhã, gratidão, eu já vou o dia inteiro fazendo certinho. Então, se isso é uma forma de você conseguir ter mais adesão ao teu plano, você conseguir seguir melhor, manda bala, mas isso não é mais efetivo para você queimar gordura. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse formato, deixa o seu curtir, deixa o seu comentário, uma crítica construtiva e me siga lá no Instagram, porque foi por lá que eu deixei o box de perguntas e elas foram respondidas aqui no canal. Então é uma forma de você conseguir interagir comigo, a gente trocar uma ideia e principalmente a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Então não deixe de fazê-las na próxima oportunidade. Conto com a curtida de vocês, espero que vocês tenham gostado, vem novidades aí no canal e lembre-se sempre, cuide da sua saúde e atinja o seu melhor resultado. Valeu, nos vemos na próxima. Até!